As pessoas vão chegar nesta igreja e vão elogiar o forro, a iluminação, o tratamento acústico, o piso, a sonorização, as cadeiras acolchoadas. As pessoas vão ver tudo isso e ninguém vai perguntar pelas bases. Só que o que sustenta tudo isso é a base. Ninguém olha os teus fundamentos, ninguém olha a tua estrutura, olham a tua fachada. Mas é preciso lembrar que fachada sem base não suporta o vento. Existem pessoas na sua vida que elas não têm visibilidade, mas a razão pela qual você está de pé são estas pessoas invisíveis, que são bases. Eu disse outro dia para alguém: a mulher do pastor não tem que ser pregadora, mulher do pastor não tem que ser pastora, não é necessário. Se ela cumprir o distinto ministério de ser esposa dele, ela está cumprindo o seu mais honroso ministério. Ela é a base. Eu recebi um pastor na nossa igreja em Feira de Santana. Ele veio de carro do Rio de Janeiro com a esposa, e veio de carro só para um atendimento pastoral. Pra você ter uma ideia, ele chegou em Feira de Santana 11 da manhã. Eu os atendi de meio-dia até as 3 da tarde. Mandei que alguém os levasse para almoçar, e depois do almoço eles voltaram para o Rio de Janeiro de carro. Qual o problema deles? Ela estava em depressão profunda. Uma mulher com pós-doutorado em educação, em depressão profunda. E depois que eu ouvi o pastor falar de toda a questão e a problemática, eu olhei para ela e disse: agora eu não quero saber do seu problema na perspectiva dele, eu quero saber do seu problema na sua perspectiva. Porque na perspectiva dele, ele já acabou de me descrever tudo o que ele acha. A senhora não acha, a senhora sabe qual é o ponto gatilho. Quando começou a sua depressão? Ela disse: quando eu fui consagrada a pastora. Eu disse: e por que problema a senhora entrou em depressão por ser consagrada a pastora? Ela disse: porque eu não sou pastora, o pastor é ele. Eu olhei para ele e perguntei: e qual é o problema, pastor? Ele disse: como pode ela ser a minha esposa e não querer o ministério? Eu disse: mas ela não está rejeitando o ministério, ela está rejeitando o título. O ministério ela abraçou quando se casou contigo. A mulher do médico não tem que ser médica, a mulher do advogado não tem que ser advogada, a mulher do juiz não tem que ser juíza. Por que a mulher do pastor tem que ser pastora? Estamos colocando fardos que Deus não colocou. Eu olhei para ela e perguntei: amada, o que a senhora gostaria de fazer? Ela disse: pastor, eu sou educadora, eu tenho vontade de ir nas comunidades do Rio, fazer turmas de alfabetização, educar idosos, e debaixo da ponte levar roupa e comida. Eu tenho vontade de abrir um lar de idosos, uma casa de apoio para moradores de rua. Eu olhei para ele e perguntei: pastor, o senhor está perdendo a esposa por causa de um título de pastora, quando ela pode gerar muito mais resultados sem esse peso que Deus não deu para ela? Ou seja, em nome da posição, nós perdemos a disposição. Em nome do título, nós perdemos o ministério. Estamos impondo um peso que o Senhor não quis colocar. Um engenheiro calculista esteve aqui projetando o peso dessa laje. Só pode colocar sobre essas colunas o peso que o cálculo determinou que fosse colocado. Quando você coloca sobre uma carroceria mais peso do que o
o sistema de amortecedor suporta, a carroceria senta e o carro não anda. É preciso identificar o lugar de cada um no corpo de Cristo, porque Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo, no gol, vai perder o jogo. Ele não é goleiro. Então entenda, não ignore as bases. Quais são as bases? Pessoas. Abraão levou todas as almas que foram acrescidas a ele. Eu preciso lhe provocar. Deus não é atraído a esse lugar por causa da construção. Deus não é atraído a esse lugar por causa do luxo. Deus não lida com prédios. Deus não lida com granito.